Fala pessoal, eu sou o Em Casa e eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto da Dashboard Covid Brasil. Hoje nós iremos criar o código que será a base para os gráficos que iremos criar nas próximas aulas. Então já deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. A única coisa que falta é eu ativar o Live Server. Live Server ativado. Agora a gente vai começar a aula de hoje criando a função createChart. Nessa função a gente vai criar 4 gráficos. O primeiro é o de casos confirmados por dia, o segundo o de mortes confirmadas por dia, o terceiro o de casos confirmados por dia nos últimos 30 dias e o quarto o número absoluto de vacinados. Para a gente poder criar esses 4 gráficos, a gente vai utilizar uma outra função que a gente vai criar daqui a pouco, que é a createBasicChart. Essa função ela recebe 2 parâmetros, sendo o primeiro o elemento onde o gráfico será exibido e o segundo um objeto com configurações específicas. A gente não vai utilizar esse objeto nessa aula, a gente vai utilizar ele nas próximas aulas. Então eu vou vir aqui dentro da função createChart e vou chamar a função createBasicChart, passando para ela qual elemento que eu quero que exiba o gráfico. Se você vier aqui no seu index.html, você vai ver que toda vez que a gente criou um bloco DataBox, a gente adicionou a ele um modificador e dentro desse bloco DataBox a gente tem o DataBox Body. A gente vai utilizar esse elemento DataBox Body para poder exibir os nossos gráficos. Então eu vou vir aqui, se eu quero o DataBox dos casos confirmados, por exemplo, eu só preciso passar esse elemento e depois o DataBox Body. Em cada uma dessas chamadas a gente vai utilizar seletores CSS conhecidos como seletores descendentes. Então como que isso funciona? Eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, DataBox Confirmed, e dentro do DataBox Confirmed eu quero o DataBox Body dele. Então eu só vou colocar aqui DataBox Body. Isso daqui é um seletor descendente. O seletor descendente ele combina seletores CSS separados por um espaço, de forma que os elementos correspondidos pelo segundo seletor sejam selecionados se eles estiverem um elemento ancestral que corresponda ao primeiro seletor. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está selecionando o elemento DataBox Body que está dentro do bloco DataBox que possui o modificador DataBox Confirmed. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros 3 gráficos. Então eu vou vir aqui, vou colocar createBasicChart. E agora eu quero acessar o elemento DataBox Body que está dentro do bloco DataBox que tem esse modificador DataBox Defs. Então vou vir aqui e vou colocar .databox defs.databox Body. Para os outros 2 eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e vou colocar createBasicChart. DataBox 30, porque eu quero acessar essa área aqui do bloco DataBox que tem o modificador DataBox 30, eu quero acessar o DataBox Body dele, então vou colocar aqui DataBox Body. E por fim eu vou fazer a mesma coisa com a área ali dos vacinados absolutos que a gente criou para ter esse gráfico. Então vou colocar aqui DataBox Vaccinated Abs, .databox Body. Só que a gente precisa armazenar os gráficos que vão ser criados pela função createBasicChart em algum lugar. Aonde que a gente vai armazenar esses gráficos? Se você vier aqui em cima do nosso código, você vai ver que a gente tem aqui uma variável global chamada charts. Então o que a gente vai fazer é pegar os gráficos que forem retornados aqui e armazenar eles dentro desse objeto charts. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é colocar charts, e aí eu vou criar aqui uma propriedade para armazenar o gráfico de confirmados dentro desse objeto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o charts defs.
Se você olhar aqui em cima, você vai ver que a gente não tem essas propriedades criadas ainda. A gente só tem o objeto global charts. O que eu estou fazendo aqui é criar essa propriedade e já colocar dentro dela o gráfico que eu estou criando. Então, vou vir aqui e vou colocar também charts.confirmed 30. Ele vai armazenar o gráfico dos casos confirmados nos últimos 30 dias. E eu vou colocar aqui por último charts. Vaccinated apps. Com isso a gente já está chamando essa função createBasicChart, passando para ela aonde que a gente quer que o gráfico criado ele fique e armazenando esse gráfico em algum lugar para a gente poder utilizar mais para frente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a função createBasicChart. Então vou vir aqui e vou criar essa função já utilizando essa informação que a gente passou aqui dentro da função createCharts. Só que como que a gente vai criar esses gráficos? Nesse projeto a gente vai utilizar uma biblioteca open source para criar os nossos gráficos chamada Apex Charts. Apex Charts é uma biblioteca de gráficos JavaScript que nos permite criar visualizações de dados interativos, flexíveis e totalmente responsivos. Tudo isso com uma API simples e recursos robustos. Uma coisa interessante é que o Apex Chart é gratuito para uso em projetos comerciais. Só lembrando que essa biblioteca ela já está dentro do nosso projeto, então se você baixou os starter files aí, ela já está sendo chamada aqui no index e além disso também está sendo chamado esse arquivo aqui, que é o apexchart.ptbr, que ele é responsável por traduzir os gráficos que essa biblioteca cria para o português brasileiro. Então vou voltar aqui para o nosso código. Para criar um gráfico com a biblioteca apexcharts, é necessário que a gente passe no construtor da classe o elemento HTML onde o gráfico será desenhado e um objeto com as configurações do gráfico que será criado. Para eu poder fazer isso, então eu vou vir aqui e vou colocar const chart. Eu vou chamar aqui new apex charts e, como eu disse, eu vou passar para esse construtor aqui o elemento HTML que é correspondente a esse seletor CSS que a função createBasicChart está recebendo. Para eu poder pegar esse elemento HTML, eu vou usar document.carrySelector e aqui dentro eu vou passar essa informação do parâmetro element. Lembrando que aqui embaixo, por exemplo, a gente está passando databox confirmed databox body. Aqui dentro dessa função createBasicChart, eu estou pegando esse seletor CSS e encontrando com o document.carrySelector o elemento HTML que corresponde a esse seletor. No nosso caso aqui, esse elemento databox body do bloco databox que tem esse modificador databox confirmed. Feito isso, eu já passei para o construtor qual é o elemento HTML aonde esse gráfico vai ser desenhado. Em seguida, eu vou passar para ele um objeto com as configurações desse gráfico que a gente está criando. Então agora eu vou vir aqui e vou criar esse objeto chamado Options. Aqui dentro dele eu vou passar algumas configurações que são específicas do Apex Charts. Durante todo esse projeto você vai aprender nessa aula e nas próximas diversas configurações dos gráficos do Apex Charts. Mas se você quiser saber mais configurações, é só você vir aqui no site oficial, clicar aqui em Docs, ele vai abrir para você a documentação e aí aqui dentro da documentação você vai aprender não só as configurações que a gente vai utilizar aqui, como diversas outras. Eu vou vir aqui e vou definir as configurações gerais dos gráficos que a gente vai criar nas próximas aulas. Então eu vou começar definindo a cor de fundo dos nossos gráficos. Para eu poder fazer isso, eu vou acessar a propriedade Chart. E dentro dessa propriedade Chart, eu vou acessar a propriedade Background e vou definir ela como transparente. Além disso, eu vou definir que o eixo X dos nossos gráficos terá o formato de data. Para eu poder fazer isso, eu vou utilizar essa propriedade X-Axis. Dentro dela, eu acesso Type,
date, time. Lembrando mais uma vez que, como que eu sei disso? Eu só vim aqui na documentação e dei uma lida nela, dei uma pesquisada e tudo mais, para eu poder aprender essas informações aqui, essas configurações que são específicas da biblioteca Apex Charts. Para finalizar essa parte aqui das configurações, eu vou criar uma propriedade aqui chamada Series. Essa propriedade Series ela é responsável por conter um array com os conjuntos de dados que serão mostrados no gráfico. No futuro, a gente vai utilizar essa propriedade para informar para o gráfico os dados que ele vai mostrar. Mas por enquanto, a gente vai deixar ela apenas com um array vazio. Opa, faltou uma vírgula aqui. Feito isso, agora a gente já pode vir aqui e passar para o construtor do Apex Charts esse objeto aqui com essas configurações. Para finalizar, a gente vai chamar aqui um método do Apex Chart chamado render. Esse método render ele é responsável por desenhar o gráfico na página. É o método principal que deve ser chamado após a configuração do gráfico. E agora só falta a gente retornar o gráfico que a gente criou. Essa referência ela vai ser armazenada dentro do objeto Charts, porque a gente precisa dessa informação para poder atualizar os gráficos no futuro. Quando eu der Ctrl S aqui, você vai ver que ele já criou para mim o básico aqui dos gráficos. Você já tem os números aqui no confirmados nos últimos 30 dias, mortes por dia, confirmados por dia e vacinação, números absolutos. A gente já tem aqui o básico para a gente poder andar nas próximas aulas. Antes da gente finalizar, a gente precisa resolver um último problema. Se você vier aqui e tentar abrir o menu de seleção de estados, você vai perceber que ele está aparecendo atrás do nosso gráfico. Para resolver esse problema é muito simples. Eu vou vir aqui dentro do nosso projeto, dentro da pasta CSS e vou abrir o nosso arquivo styles.css. Eu vou vir aqui na regra State Select List e vou definir o valor da propriedade index desse bloco State Select List como 2. Quando eu der um Ctrl S aqui e vier aqui na tela, você vai ver que a gente não tem mais esse problema. Com isso, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai adicionar as informações aqui no gráfico de confirmados dos últimos 30 dias, no gráfico de mortes por dia e do gráfico confirmados por dia e no gráfico vacinação, números absolutos. Chegamos então em mais um para casa do nosso projeto. Para casa dessa aula é: João está precisando criar um gráfico que mostre a idade média dos jogadores do time do seu bairro desde o surgimento do time. Ele já possui os dados, mas não sabe como criar um gráfico que mostre de forma clara essa informação. Qual tipo de gráfico você utilizaria para exibir esses dados? É possível criar esse gráfico com a biblioteca Apex Charts? Uma dica: vá na documentação da biblioteca Apex Charts, veja os gráficos que a biblioteca ela consegue criar e tente identificar se algum daqueles gráficos ali ele é adequado para resolver esse problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Compartilhe, favorita, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.